Graça e paz, galera. Meu nome é Heitor Otávio. Eu sou um dos escritores do blog Jesus Cristo é o Senhor, que a gente tem feito artigos para auxiliar na compreensão da palavra de Deus a todos os leitores. E agora a gente vai tratar de um dos nossos artigos que estão lá, num vídeo explicando melhor, para uma melhor compreensão da sua parte, tá? E qualquer dúvida que você tenha, pode comentar o vídeo, acesse nosso canal, acesse nosso blog, comente lá, que a gente vai tentar responder a sua dúvida da melhor maneira possível, tá? E o artigo que a gente escolheu aqui para estar trabalhando nesse vídeo é as 3 características da Santa Ceia, um assunto hoje muito interessante e muito perguntado por toda a comunidade cristã, porque há uma certa dúvida como tem sido feita a Santa Ceia, o que devemos fazer, como devemos fazer, a maneira correta de fazer a Santa Ceia. E a gente analisa as igrejas, analisa as comunidades cristãs que existem, a gente vê uma certa influência errada, uma certa execução da maneira errada da ceia do Senhor, né? E a gente vai tentar aqui, no assunto rápido, que não seja cansativo para você, tentar te mostrar as 3 características da Santa Ceia, tá? E a gente vai começar falando da primeira característica. Se você já participou de uma ceia, já viu e já presenciou, você vai ver que a maioria dos pastores, diáconos, presbíteros, quem ministra a ceia do Senhor, eles começam com uma leitura bem conhecida, tá? A Santa Ceia está mencionada nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. A base aqui para o nosso vídeo, para o nosso estudo do artigo, do blog, é Lucas 22. Então, se você tiver com a sua Bíblia, abre aí e acompanha. A gente tem que sempre estar examinando as Escrituras para não ser influenciado por nenhum vento de doutrina ou por nada que venha trazer dúvida no nosso coração. Então, tá com dúvida, o pastor está falando a verdade, o obreiro, o irmão está falando a verdade. Buscar na palavra do Senhor, porque ela é eficaz, ela não tem contradição, ela vai sempre te responder, certo? Então vamos lá. A ceia do Senhor, ela é feita da seguinte forma. Ela começa assim em todas as ocasiões, não importa a denominação. Se você fazer um tour por aí pelas igrejas, né, você vai ver que começa assim. O primeiro versículo lido pelos obreiros ou pastores nós vamos ler em Lucas 22, 19. Diz assim: E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu, e deu-lhe, dizendo: Este é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. O primeiro ato de Jesus é pegar o pão, dar graça. O que é dar graça? Agradecer a Deus e santificar aquele pão, né? Aquele pão que era um pão comum, no momento se torna o corpo de Cristo. Então, o que Jesus faz? Ele pega o pão, ele parte, está aqui, isto é o meu pão, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Porque após a Santa Ceia, alguns dias depois, Jesus seria morto, né? A gente conhece a história, ele seria morto, então ele já está simbolizando que era o corpo de Jesus. Então, fazer isso em memória de mim, com o meu pão, o corpo de Cristo, em memória dele, para fazer parte, né? A Santa Ceia é isso, é fazer parte da comunidade. Quando você está na comunidade cristã, se você não participa da Santa Ceia, o que isso você está falando? É que eu não faço parte do corpo de Cristo. Então, a Santa Ceia do Senhor, ela é muito importante. Você tem que participar, não importa, eu, no obreiro, eu não sei se eu devo ou não devo. A Bíblia diz assim lá em Coríntios: examinai o homem a si mesmo. Se tem alguma coisa, está chateado com o irmão, cometeu algum pecado, peça perdão ao Senhor, mas não deixe de participar da Santa Ceia, porque a Santa Ceia faz com que você faça parte do corpo de Cristo. E aí Jesus pega o pão, reparte aos discípulos, como é feito em várias igrejas, reparte com os irmãos, e ali as pessoas comem do pão. O interessante que a gente vai mencionar aqui é que, se você ler no versículo 7 de Lucas 22, era próximo do período da Páscoa, era o fim da festa dos pães asmos, e era o começo da Páscoa. Então, os pães que eram usados na Santa Ceia eram os pães asmos, né? Não poderia comer outro tipo de pão, tinha que ser o pão asmo. O que é o pão asmo? É o pão sem fermento. Então, a gente vê hoje a Ceia do Senhor sendo realizada de qualquer maneira, né? O irmão vai lá na padaria, o obreiro, quem é responsável para comprar o pão,
compra um pão bonito, né? Vê aquele pão doce, com aqueles caramelos, açúcares lá, coco, e fala, não, vou levar isso aqui porque esse é bonito. Ou pega um pão sovado, um pão de forma e acaba usando esse pão na ceia do Senhor. Só que a Bíblia não nos orienta a fazer isso. Fala que deve ser os pães asmos. Se a gente for lá para Êxodo 12, a gente vai ver que a instituição da Páscoa, e na instituição da Páscoa é instituído também a festa dos pães asmos. Por que não pode ter? O que é o pães asmos? É o pão sem fermento. Né? E a maioria dos pães que a gente compra, ou quase todos que a gente compra na padaria, no mercadinho, tem fermento. E o fermento simbolizava em Êxodo o sofrimento, né? A perseguição, a escravização, o povo era escravizado, né? Era ali perseguido por Faraó, então era o sofrimento deles o fermento. E em Jesus simboliza o quê? O pecado. O fermento é o pecado. Se você lê em Romanos, em Hebreus, você vai ver Paulo mencionando o quê? Que o pecado, o fermento é simbolismo do pecado, né? E Jesus, ele foi homem. Ele se fez homem para morrer por mim e por você, mas ele não tinha pecado algum. Se a gente lê lá em 1 Pedro, capítulo 1 e 18, no finalzinho do versículo, você vai ver que como um cordeiro imaculado e incontaminado, é a palavra que Pedro usa. Imaculada, sem mancha, sem mácula, sem dor. Né? Então Jesus não tinha mancha alguma, não tinha pecado algum. Então, devemos fazer o que hoje, na ceia do Senhor? Procurar nós mesmos fazer o pão asmo. Mas como que é o pão asmo? Ah, nunca vi esse pão, existe? Esse pão existe. O pão sírio, né, ele é bem semelhante ao pão asmo, mas ainda não é o pão asmo. Mas se você quiser fazer na tua casa e não saber como fazer, é bem simples. É azeite, água e trigo. Não pode ser trigo com fermento, né? Tem que ser o trigo sem fermento. E, mas como é que eu faço, monitor? Você deixa o comentário, se tiver dúvida, quer fazer o pão asmo, a gente manda a receita para você, a forma de preparo. Podemos fazer até um vídeo, né, mostrando como é que faz o pão asmo para você ceiar da melhor maneira ao Senhor, para que não venha haver erros, né? Para que você faça como Jesus fez. Então está aqui a primeira característica da ceia do Senhor, é usar o pão asmo, o pão sem fermento. Por que isso? Porque Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha fermento na sua vida. E qual que é a segunda característica? Qual que é a segunda etapa? Como que a gente participa da ceia? Né? O pastor, o presbítero, a pessoa que ministra a ceia aí na sua comunidade, na sua igreja, ele lê o versículo seguinte, né? Que é Lucas 22, verso 20, que é a base aqui para o nosso artigo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, o entendimento do versículo é fácil, né? Jesus estava com o cálice, que era o fruto da vide. O que é o fruto da vide? É o vinho? É o suco de uva? Não. O fruto da vide é o sumo da uva. A uva era colhida, era preparada lá, o pessoal pisoteava ela para sair ali, o seu sumo era engarrafado, e aí através disso que os judeus bebiam, não tinha adição de nada, álcool, açúcar, conservantes ou água para render, era o puro sumo da uva, né? Então a gente também não devemos usar nenhuma bebida com conservantes, porque o conservante também tem o fermento, tem o pecado, né? Simboliza o pecado de Jesus, não tinha isso, né? E o álcool, também não tinha adição de álcool, né? Se a gente ver a tradução, que está lá em Atos, capítulo 2, a gente vai ver, mencionando sobre eles estão após o derramamento do Espírito Santo, né? O Pentecoste acontecer, alguns que estavam em volta estão cheios de mosto. O que é mosto? É bebida fraca, né? E a bebida fraca é bebida sem fermento. Então, o que a gente conclui aqui? Que não deve se usar qualquer tipo de vinho, qualquer tipo de bebida, qualquer suco de uvas. Tem que usar o puro sumo da vide, porque imaginemos a seguinte questão. Você converteu um irmãozinho ou uma irmãzinha lá, só que ela vivia numa vida de alcoolismo, de bebedeira, e essas pessoas elas são totalmente intolerantes ao álcool, né? A gente não pode tentar, na Bíblia diz, não tentará o Senhor teu Deus. Não podemos tentar as pessoas. E aí ela vai lá tomar a ceia, né, come o pão, se alegra, e ela toma
o vinho e ela sente o gosto de álcool na sua boca, né? E aquilo pode suscitar algo dentro do coração dela, dentro da vida dela. A ceia, que é para a pessoa fazer parte do corpo de Cristo, para trazer edificação pessoal, acaba o quê? Trazendo maldição para ela, né? Então, você que ministra a ceia, você que compra o vinho, não compre mais qualquer um. Procure uma marca que não tem conservantes, que não tenha nenhuma adição, que seja o puro sumo da vide, o puro suco da uva, tá? Se você quiser também, a gente pode indicar para vocês algumas marcas muito boas, confiáveis, de comunidades evangélicas cristãs que fabricam, tá, meus amados? Então, não temos que vigiar nessa parte, porque o próprio Jesus fala, né? Mas ai daquele homem que por quem vem escândalo. Então, é daquele que traz o escândalo para a igreja. Então, não vamos escandalizar, não vamos dar motivo, não vamos dar brechas para o inimigo entrar na nossa vida, tá bom? E creio que se eu acabasse por aqui esse vídeo, né, realmente vocês falam, não, essa Santa Ceia dá certo, eu sei que eu faço na minha igreja dá certo, mas tem um último detalhe que a gente trabalha no nosso artigo, que a gente vai estar gravando aqui no vídeo, que é pouco feito, né? Poucas igrejas fazem isso, poucas comunidades cristãs. Se você tiver com a sua Bíblia, eu queria que você abrisse ela agora, no Evangelho de João, capítulo 13, que é a base para o nosso terceira e última característica da ceia do Senhor, que diz assim: levantou-se da ceia, tirou os vestidos e tomando a toalha cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhe com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que faço não sabe tu agora, mas tu saberás depois. E aí Jesus levanta da ceia, final da ceia, tá? Tomaram o pão, tomaram o cálice, e eles não foram embora, né? Eles continuaram sentados. E aí Jesus se levanta, pega uma toalha, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos seus discípulos, né? Eu imagino que os discípulos ficaram pasmos. Peraí, o que o mestre está fazendo? E aí Pedro fala: não, senhor, não vai lavar os meus pés de maneira nenhuma. Quem sou eu, digno do senhor, lavar os meus pés? E aí Jesus, com toda a sabedoria, fala: Pedro, o que eu faço agora tu não sabes, mas saberás depois, posteriormente. Acalma-te, né? E ele lava o pé de todos os discípulos e aí ele volta a se assentar. Vamos ler lá de novo, continuação do capítulo 13. Depois que lavou os pés e tomou seus vestidos, se assentou outra vez à mesa e disse: entendeis o que vos tenho feito? Eu acho que ninguém respondeu nada, né? A gente vê que João, que escreve o Evangelho, ele não menciona nada. Então, eu acho que eles não responderam, eles ficaram sem reação, né? Não, Jesus, a gente não está entendendo nada. O que houve aqui? Por que o Senhor lavou os nossos pés? E aí Jesus continua falando, né? Vós me chamais mestre e Senhor, e dissestes bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes, né? Então Jesus, com toda a sabedoria, ele explica o que ele fez ali. Pegou, lavou os pés dos seus discípulos, ele fala: vocês não me chamam de mestre, Senhor? Eu sou mestre, Senhor, de vocês. Então, se eu, sendo mestre, Senhor, lavei os pés de vocês, vocês devem fazer isso. E bem-aventurados sois se fizerdes, se praticar isso, de levar isso para a sua vida. Então, nós devemos fazer isso também na ceia do Senhor. Não devemos finalizar apenas no pão e no vinho. Existe um detalhe ainda que tem se deixado, porque existe algo que hoje contamina todas as igrejas, infelizmente, que muitas das pessoas têm certas rinchas, certas picuinhas, desafetos na igreja. Isso não é dom de Deus, isso não é vontade de Deus. Porque imagine o braço querendo fazer uma coisa, o braço direito uma coisa, o braço direito fazendo outra coisa. A Bíblia fala que nós somos corpos, né? Somos o corpo de Deus, que é a igreja. Então, se há isso, um desafeto,
Quando há ceia do Senhor, isso tem que ser quebrado, tem que ser eliminado. E como que a gente faz isso? Lavando os pés. Lavando os pés, eu não sei de quanto período, de quanto tempo é celebrada a ceia na tua igreja, mas é todo mês. Então, todo mês, esse mês, infelizmente, aconteceu isso com esse irmão, eu acabei discutindo com ele, acabei fazendo isso. Então, houve algo, meu irmão, eu posso lavar o teu pé, eu posso, aqui, no sinal de humildade, me humilhar e pedir perdão a você, e aí a glória do Senhor se enche na igreja. Quando há isso, fazer isso, bem-aventurado sois, bem-aventurado é um homem feliz, é um homem completo. Então, se existe ainda essa falta na tua igreja, na tua vida, você precisa fazer isso, precisa deixar Deus usar a sua vida, precisa deixar Deus fazer a obra por completa, né? Então, em sinal de humildade, Deus fez isso, Jesus fez isso. Você pode fazer isso na tua igreja, deve-se fazer. A maneira correta de celebrar a ceia do Senhor é assim, né, meus irmãos? Então, a gente encerra por aqui. Os aprendizados de Jesus, né, são maravilhosos para nossas vidas. Agora você sabe como que é celebrada a ceia do Senhor. São 3 etapas que deve se seguir, tá? Quem pode tomar a ceia é todo aquele que faz parte da comunidade de Deus, todo aquele que frequenta a igreja, que é matriculado, que é batizado. Esse pode tomar a Santa Ceia, tá? Se tiver em pecado, mas esse irmão está disciplinado, pecou, fez isso, fez aquilo. A Bíblia diz assim, examinai o homem a si mesmo. Então, se ele errou, mas ele corrigiu o seu erro, se arrependeu e não está mais praticando, a Bíblia não proíbe ninguém de não participar da ceia do Senhor. Amém? Então, me despeço aqui, fico feliz de saber que vocês têm visto, têm lido, têm assistido os nossos vídeos. Que Deus te abençoe, que a gente possa ter te ajudado aqui